Olá, estamos iniciando mais um programa Sintonia Verde e hoje trataremos do tema A Era do Antropoceno. Para iniciar o programa, vamos assistir o vídeo produzido pela ONU, Não Escolha a Extinção. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Não devemos escolher a extinção. É o que nos chama a atenção o dinossauro Rex, que ressurgiu de forma fantasiosa e real, abrindo uma reunião importante da ONU em Nova York, justamente nos alertando, não vamos escolher a extinção. O que estamos fazendo? E por quê? Porque há 70 milhões de anos atrás, eles foram extintos. E olha que eles conviveram aqui neste planeta durante 140, 150 milhões de anos. E ele precisou ressurgir para nos alertar que estamos agora diante de uma sexta extinção. Agora não mais causada por meteoros, como foi aquela que extinguiu os dinossauros, mas causada agora pela própria ação humana. É por isso que devemos pensar, devemos trabalhar sobre isso e que nos sirva como reflexão. E o programa de hoje trata justamente desta chamada A Era do Antropoceno, quando o homem começa a dar uma pisada forte e determinante sobre o planeta Terra. Os cientistas, mundo afora, designaram que no período pós-Segunda Guerra Mundial do século XIX, estamos falando aqui dos anos de 1945, 50, 60, é que tem início a chamada Era do Antropoceno, ou seja, a era que o homem passa a ter uma pisada mais forte sobre o planeta Terra, sobre toda a biodiversidade existente. O que os autores chamam a atenção desta era é que os seres humanos tornaram-se um organismo patológico no planeta, ou seja, começaram a corroer demais os biomas e toda a biodiversidade existente. Tudo começa, como dizia anteriormente, a partir dos anos 60, em que tudo se intensifica. O uso dos bens, de todo o patrimônio da humanidade, de todo o patrimônio da natureza, aquilo que os economistas chamam de recursos naturais.
Qualquer dado, informação sobre este uso ou esta pisada humana indica uma linha ascendente. Há algumas décadas a questão ecológica passou a ser, portanto, principalmente a partir dessa época do Antropoceno, uma preocupação geral. Vamos ver algumas informações nesse sentido. Aumentou a urbanização, as cidades cresceram no pós-Segunda Guerra Mundial. A agricultura moderna começou a utilizar, através da modernização da agricultura, da Revolução Verde, o uso de tratores, de maquinários e de insumos químicos e da monocultura. A industrialização, cada vez com mais chaminés, com indústrias poluidoras dentro das áreas urbanas ou próximo das áreas urbanas. O uso de combustíveis fósseis nunca se usou tanto como a partir dos anos 60, dos anos 70, 80 para cá. O desmatamento das florestas, as queimadas, os garimpos ilegais e toda a biopirataria que ocorre nas florestas, não somente na floresta amazônica, mas todas as florestas úmidas do mundo afora. O degelo dos polos ocorre de forma muito intensa, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, do Ártico e da Antártica. Por que esse nome Ártico e Antártica? Vem do termo grego. Ártico significa urso. Portanto, o Ártico é a terra de urso. Antártica é a terra que não tem urso, sem urso. Veja como é interessante compreender um pouco essa designação dos termos desses dois continentes, de norte a sul. A elevação com o degelo dos polos, a elevação do nível dos mares e o aquecimento das águas, a poluição, as nascentes que secam, os rios com menor vazão, os lagos, os mares. Veja o que está acontecendo com alguns mares, o lago Titicaca, aqui na América do Sul, ou do Mar Morto, no Oriente Médio. A produção de resíduos sólidos urbanos, através dos lixões, dos aterros sanitários mal conservados, os automóveis, trens, os navios, os aviões, os caminhões, todos poluindo gás carbônico, que impactam e que causam todo esse efeito estufa. Tudo gerando gases, o CO2, o gás metano, o dióxido nitroso e tantos outros gases causadores desse efeito. Nós temos, portanto, criado um modelo de desenvolvimento nesta era do Antropoceno, onde se desenvolve a indústria, as cidades, a urbanização e, por outro lado, o campo, através da tecnificação, com o uso intensivo de maquinários, de adubos químicos, do desmatamento, do aumento da pecuária e da agricultura, sobretudo da monocultura. E com isso, tirando grande parte das áreas verdes, quer na cidade, quer no campo. Causando um modelo, portanto, se por um lado cria concentração de renda, por outro lado gera exclusão social. Se por um lado gera consumismo, o desperdício, a opulência, por outro lado gera desemprego, miséria, violência. Tudo isso gera a degradação ambiental, o uso cada vez mais intensivo do patrimônio da natureza. Algumas questões, ou fenômenos, ou fatos e preocupações que conhecemos hoje e que seguiríamos nessa linha de análise e debates, podemos dizer o seguinte, de forma já com um certo grau de certeza, que existe um aquecimento global, existe sim, as mudanças climáticas em curso estão aí, os dados científicos apontam para este nível que nós chegamos. Que essas mudanças climáticas são causadas pela ação humana, pela nossa forma de extrair, produzir e consumir. E que esta é uma conversa, uma preocupação científica, cultural, ética de nossa geração, dos seres humanos que vivem hoje, do que se sabe, do que não sabemos e do que devemos saber e fazer para que haja continuidade de vida neste planeta. Tudo isso para que se garantam as condições de habitabilidade neste pequeno e raro planeta que chamamos de casa comum. Em cada situação dessa, percebemos que estamos intensificando a nossa pisada humana sobre o planeta.
causando uma série de estragos na natureza. Segundo a Global Footprint Network, uma organização mundial que estabelece um cálculo sobre a carga sobre a Terra, da pisada humana, que analisa desde 1971, ela define que no mês de agosto, no início de agosto agora de 2023, por exemplo, se tomarmos este ano de 2023 como modelo, é a data que marca o uso de todos os recursos naturais disponíveis para o ano inteiro. Ou seja, este é um alerta para a humanidade. Em apenas 7 meses, nós consumimos mais água, mais matérias-primas, recursos naturais, patrimônios da natureza, solos e outros recursos do que a Terra é capaz de regenerar em 365 dias. Isso tudo nos remete a pensar que esta era do antropoceno é também marcada por outras eras. Uma era de incertezas, uma era de riscos, uma era de escassez e por uma era, como dizia o próprio Zygmunt Bauman, chamavam de uma era líquida, onde nós não conseguimos mais conter nada em nossas mãos. Tudo se dilui, tudo se desmancha. Como dizia o velho Marx, tudo se desmancha no ar, tudo que é sólido se desmancha no ar. E isso nos coloca uma preocupação de um futuro incerto e insustentável. Vamos a um intervalo e voltamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emílio Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia, vou pedir. Alguns momentos depois... Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho! Tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Cerro 15, 825, Conjunto Semílio, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina.
Muito bem, estamos de volta. A indicação bibliográfica de hoje é este livro de Edward Wilson, A Criação, Como Salvar a Vida na Terra. Este biólogo, considerado talvez um dos maiores biólogos do século XX, ele nos deixou uma grande obra que reflete muito sobre o sentido de toda a biodiversidade planetária. E ele, nesse livro, A Criação, também nos dá uma mensagem de ordem teórica, de ordem metodológica e uma preocupação. Vou ler um trecho para vocês. O grande desafio do século XXI é elevar a população de todo o planeta a um padrão de vida decente, ao mesmo tempo preservar ao máximo as demais formas de vida. A ciência oferece a ética e esta parte do argumento. Quanto mais estudamos a biosfera, mais percebemos como é complexa, como é bela. Conhecê-la é como beber de um poço mágico. Quanto mais tiramos, mais ela nos oferece. A Terra, em especial, a camada de vida que a envolve, fina como uma navalha, é o nosso lar, nossa fonte de vida, que nos dá sustento físico e também boa parte do sustento espiritual. Este é o alerta que nos deixa Edward Wilson. Falávamos no bloco anterior a preocupação com o futuro. Como quebrar a insustentabilidade em curso e criar um futuro sustentável. Vejamos uma contradição de investimentos que hoje temos em relação à indústria bélica e o que se investe para proteger o meio ambiente. Isso são dados da ONU. Os gastos com armamentos hoje da indústria bélica, a pesquisa, a extração, a produção, comercialização, guerras, violência, morte, são gastos hoje globalmente cerca de 2 trilhões de dólares por ano. Vou repetir aqui, se gastam 2 trilhões de dólares por ano na indústria bélica, em todo sentido, desde a pesquisa às guerras produzidas. Por outro lado, os gastos com a preservação ambiental, a pesquisa, a educação, medidas de contenção, mudanças tecnológicas, mudanças energéticas, a busca de outras alternativas sustentáveis, etc., tudo isso para se evitar o colapso, segundo dados das COPs, da ONU, hoje requer cerca de 285 bilhões de dólares anuais, que são os países ricos, os países que mais poluem, deveriam financiar esse meio. Ou seja, estamos tratando aqui de menos de 1/4 do que se gasta hoje com a indústria bélica. Se fossem investidos para preservar a natureza e estabelecer uma outra ordem de equilíbrio mundial, nós poderíamos conter o avanço do aquecimento global e o avanço das mudanças climáticas. Por isso, esse é um posicionamento político, é um posicionamento ético e é um posicionamento do nosso tempo. Por isso que nós temos que abrir essa discussão, levar essa discussão para os bancos escolares, as universidades, as escolas, os movimentos sociais e todos os grupos preocupados com isto. Mas essa é uma preocupação da humanidade como um todo. Porque se nós formos sugados neste processo, a condição de continuidade da vida no planeta, todos seremos afetados. É claro que os países mais pobres, as crianças, os mais idosos, os que passam fome, os que desempregados, etc., etc., serão os primeiros a sofrer, mas todos sofreremos. Então é preciso uma mudança imediata. Por quê? Porque se não tivermos essa mudança, o nosso futuro será incerto, com mudanças climáticas, como eu repetindo mais uma vez, o que seriam essas mudanças climáticas? As secas, inundações, temperaturas mais frias em alguns lugares, mais quentes em outros, causando uma série de problemas de saúde na população e enormes desastres ambientais. Recentemente, estamos vendo pela mídia mundial esses incêndios, essas secas, estiagem por um lado, inundações por outro. Esses fenômenos tendem a se acentuar. Alguém poderia dizer, eles sempre existiram.
Claro, sempre existiram em pequena ordem, somente que a manifestação deles e a intensidade e o que eles estão causando nunca foram desta maneira. Hoje são reveladores esses sistemas e que nós não conseguimos mais, com a tecnologia que temos, conter. Então é preciso mudar logo, rapidamente. Esta mudança implica na investigação dos principais problemas econômicos e as tomadas de decisões fundamentais que devemos ter hoje. E, a meu ver, elas se baseiam em 7 questões fundamentais sobre a produção. Vamos observá-las. Primeiro é fazer a famosa pergunta: o que produzir? O que devemos produzir hoje, o que temos condições de produzir e uma necessidade de produzir para manter a população ativa, de emprego e renda, gerando comida, gerando um bem-estar social ou um bem viver em comunidade. Quanto produzir? É a quantidade de quanto produzir para atender a essa necessidade. Quando produzir? Observando os ciclos da natureza, observando as tecnologias alternativas que vão surgindo, a inovação tecnológica e assim por diante. De que forma produzir? Tudo isso deve ser colocado nos bancos escolares, sobretudo nas universidades, a formar novos profissionais, novos empresários, novos agentes na agricultura, na indústria, no comércio, no transporte, em todos os ambientes de trabalho que se coloca. De que forma produzir? Qual o menor impacto dessa produção? Por isso que nós devemos buscar uma inovação sustentável. Não somente uma inovação pela inovação, e sim uma inovação sustentável, responsável e ética. Que quantidade produzir? Para quem produzir? Esta é uma questão fundamental porque lembramos que hoje, segundo dados da ONU, existem cerca de 900 milhões de pessoas que passam fome diariamente. E se você tomar aqui um dado de insegurança alimentar, nós atingimos 3 bilhões de pessoas, 3 bilhões e meio de pessoas. Então significa que o quanto nós estamos produzindo não está atendendo às necessidades da maioria da população, e sim apenas por uma parcela. Então nós devemos pensar em suprir as demandas de toda a população mundial hoje, que consta mais ou menos em torno de 8 bilhões de pessoas, para satisfazer a necessidade de todos, e não apenas de uma pequena camada de países, de pessoas privilegiadas nesses países. Aqui, vamos tomar aqui um outro dado do IPCC. Para entender melhor a era do antropoceno, nós precisamos entender que este painel intergovernamental de mudanças climáticas, designação IPCC, criado pela ONU em 1988, ele possui cerca de 2.000 e poucos cientistas do mundo todo, de todos os continentes, de todos os centros de pesquisa, de universidades, ambientalistas, estudiosos, e que apontam dados de todos os biomas, de toda a biodiversidade planetária da Terra, das águas, doces e salgadas, dos polos, e de toda a composição desta teia da vida, com o objetivo de fornecer aos formuladores de políticas públicas avaliações científicas regulares sobre as mudanças do clima, suas causas e consequências, os possíveis riscos futuros, bem como para propor opções de adaptação e mitigação. Atualmente, o IPCC possui cientistas de 195 países. O IPCC é um órgão importante a nós observarmos porque ele determina o estado do conhecimento sobre a mudança do clima que está ocorrendo, identifica onde há um consenso da comunidade científica sobre um determinado bioma ou uma biodiversidade, para que a gente possa, ao compreender, ao conhecer com profundidade, atuar de forma séria, crítica e responsável. Os relatórios que o IPCC apresenta devem ser sempre neutros, mas, porém, relevantes para a formulação de políticas. Não são conclusivos, são sempre indicativos, indicadores à tomada de decisões dos governos, dos empresários, enfim, da população mundial. Além disso, as avaliações constituem-se insumos fundamentais para as negociações internacionais que visam o enfrentamento da mudança do clima, na qual veremos mais adiante a questão das conferências do clima, chamadas as COPs,
Até hoje ocorreram 28 COPs, Conferências do Clima. E o que disso tudo resultou? Os relatórios especiais do IPCC tratam de questões específicas acordadas entre os países membros e os relatórios de metodologias que fornecem diretrizes práticas para a preparação de um inventário sobre todos os gases causadores do efeito estufa. Esses grupos de trabalho, os chamados de forças-tarefas, são preparados por 3 grupos de trabalho, cada um oferecendo um aspecto diferente da ciência relacionada à mudança do clima. São 3 fundamentais os grupos. O grupo de trabalho 1, que tem a base da ciência física, o grupo de trabalho 2, que analisa os impactos, a adaptação e a vulnerabilidade, e o grupo 3, que trata da mitigação da mudança do clima. Vamos ver isso na sequência. Faremos um breve intervalo e voltamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você, empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Que lanche a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Céu King, 825, conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizza de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Muito bem, estamos de volta. Para iniciarmos esse bloco, vamos ao poema Árvores e Aprendizagens. Árvores e aprendizagens. Somos nós que contemplamos, somos nós que agradecemos, somos nós que respiramos, somos nós que apreciamos sua beleza, somos nós que admiramos sua paciência, somos nós que não temos esta firmeza, somos nós que não toleramos. Somos nós que não fornecemos sombras aos outros, somos nós que não temos cores, somos nós
que não somos verdes, amarelos, vermelhos, roxos e tantas outras tonalidades. Somos ramos sem frutos, somos nós que nada aprendemos desse mundo. Somos nós que temos pressa, somos nós que poluímos, somos nós que matamos, somos nós que derrubamos, somos nós que destruímos, somos nós que artificializamos, somos nós que não observamos os detalhes, somos nós que julgamos os outros, somos nós que carregamos o ódio, somos nós que cultivamos a estupidez, somos nós que admiramos a insensatez, somos nós que pouco aprendemos da natureza, se parte somos da teia da vida, a parte que pensa, que cuida. De fato, devemos aprender muito ainda com as árvores, com a natureza firme, forte, sensível e bela. Muito bem, devemos aprender muito com a natureza. Este poema remete à aprendizagem da árvore, uma das expressões mais belas da natureza, e que nos remete a pensar por que ela nos dá tanta beleza e por que nós não entendemos a sua lógica, não entendemos o seu equilíbrio e a sua importância. Agora, neste verão, em pleno inverno, basta você passar alguns minutos sob a sombra de uma árvore e perceber o que estamos falando. Perceber que há nela um microclima que te transmite uma paz, te transmite uma segurança, uma tranquilidade, uma harmonia, uma sintonia em relação a tudo isto. É esta sintonia verde. Falávamos no bloco anterior sobre o IPCC e os seus relatórios. Até hoje foram lançados 6 relatórios. Parece-me assim, de certa forma, são lançados em conta-gotas ao longo desses 25 anos, alguma demonstração de que cada vez mais nós impactamos sobre a natureza. Eu gostaria de tratar aqui um pouco sobre esse último relatório, o 6º relatório de avaliação do PCC, que saiu em 2022. O que ele nos aponta? As mudanças climáticas induzidas pelo ser humano, diz o relatório, estão causando perturbações perigosas e generalizadas na natureza, afetando a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo. E pessoas e ecossistemas menos capazes de lidar com isso estão sendo aqueles mais atingidos, aqueles que sofrem ainda mais. Esse 6º relatório fornece uma avaliação detalhada dos impactos, dos riscos e adaptação das mudanças climáticas nas cidades onde vivem a maior parte da população mundial. Mais de metade da população mundial, talvez hoje em torno de 82% da população mundial, hoje vive nas cidades. E, portanto, a cidade se torna um foco de uma análise mais detalhada. Aí afetando de qualquer forma a saúde, a qualidade de vida, os meios de subsistência das pessoas, bem como a propriedade, as infraestruturas, incluindo sistemas de energia, de transporte, estão sendo cada vez mais adversamente afetados por riscos de onda, de calor, de tempestade, de secas e inundações, bem como a elevação do nível dos mares. Precisamos entender que devemos preservar as florestas e preservar os mares e os rios. Portanto, o verde das florestas e a água doce e salgada. Porque neste equilíbrio é que nós temos uma possibilidade de habitar o planeta de forma de estabelecer uma harmonia nesse conjunto de temperatura, condições e alimentação e uma convivência harmônica num clima mais ou menos de poucas variações que permita a vida humana não muito abaixo de 0 e nem muito acima dos 45 graus. Hoje, o inverno aqui no hemisfério sul está demonstrando temperaturas que chegam até 40 graus ou 45 graus. E no verão, no hemisfério norte, temperaturas que ultrapassam 45, 50 graus, lugares dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, que jamais tiveram essas expressões. Então, nós estamos dentro das mudanças climáticas, elas estão acontecendo. Se esses dados são observados a partir de décadas, desta flutuação que ocorre, há uma tendência de elevação.
O que podemos depreender desse sexto relatório lançado pelo IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, é que nasce a cada dia a percepção clara de um entendimento de que vivemos numa casa comum e que temos problemas comuns e que, para manter essa casa arrumada, ajeitada, precisamos fazer algumas transformações para garantir a longevidade e garantir a nossa vida no planeta. O planeta, ele existirá sem a vida humana, mas nós não podemos, então, comprometer as condições para a continuidade da vida humana neste planeta. Porque, segundo dados da NASA, dos cientistas, dos astrônomos, que alguns deles faleceram recentemente, apontam que esta casa comum teremos ainda que viver pelo menos mais 100, 200 anos, porque as condições de descoberta de outros planetas que tenham condições de abarcar a vida ainda estão muito distantes. Por isso que, ao compreender que o planeta Terra é pequeno, belo, raro e que ofereceu durante milhões de anos as condições para surgir a espécie humana, por isso devemos cuidar dela e de toda a biodiversidade existente, porque é ela que nos garante as condições de habitabilidade. Escrevi recentemente um artigo publicado no Tarot-Site de Santo Antônio da Platina, que publico com certa frequência artigos na Folha de Londrina e neste site, e todos estão divulgados em meu blog, que depois vocês verão aqui embaixo a designação para buscar esses artigos no blog. Este artigo diz o seguinte: em busca de uma ecodemocracia, apenas o primeiro parágrafo. O termo ecodemocracia compreende a busca pela coexistência harmoniosa e horizontal entre os seres humanos e a natureza. Tal conceito implica na compreensão de que nós somos parte da natureza, dotada de capacidade cognitiva, assumindo, portanto, a responsabilidade pela construção de processos democráticos, caracterizados pelo elevado padrão de respeito à vida em todas as suas formas. Este enfoque horizontal resulta em uma abordagem que prioriza diálogos interdisciplinares, trocas de experiências e consensos dentro de uma perspectiva diversificada, requerendo, porém, um processo educativo para instaurar a formação de uma cultura sustentável como fundamento para a existência contemporânea. Então aqui é o que deixa como recado hoje, finalizando o programa, esse quarto programa Sintonia Verde, de que nós devemos estar atentos na construção de um processo ecodemocrático, eco-civilizatório, compreendendo que nós devemos urgentemente, é o que nos chama a atenção as ecoconferências da ONU, é o que nos chama a atenção as COPs, as conferências do clima, todos os documentos produzidos por universidades, mundo afora, dizendo que nós devemos tomar decisões importantes desta década de 20 para 30 e de 30 para 40, até os anos 50, se nós não mudarmos o paradigma de produzir, de consumir, o paradigma energético, deixarmos de vez os combustíveis fósseis, a indústria bélica, adotarmos em educação, em saúde, em preservação dos recursos naturais, não teremos condições, portanto, de continuar a habitar da forma como conhecemos hoje esse planeta tão belo e tão necessário a todos nós. Muito bem, muito obrigado a todos e finalizamos mais este programa.